Eu botei para duplicar, só que não vai ser. Eu tiro e coloco o HDMI só para. Se você o HDMI de universidade, sempre tem uma contato. Foi. Não. Vai, tira e coloca de novo, mas bota devagarinho, com carinho. Na universidade sempre sabe que. Foi. Beleza. Só tenta não mexer muito na máquina. É o que eu recomendo. Preciso aparecendo na máquina. Tá, perfeito. Bom, então, vamos começar. Então, o primeiro trabalho vai ser Sistema de Monitoramento Remoto da Temperatura de Ninhos de uma Ave, Ciclo da Zona Costeira do Sul do Brasil. Tá? Quem é o apresentador? Eu, Fernando Souza Oliveira. Fernando Souza Oliveira. Então tá, pode começar, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Então, o título do trabalho é esse, Sistema de Monitoramento Remoto da Temperatura de Ninhos de uma Ave, Ciclo da Zona Costeira do Sul do Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo meu colega Luiz Vitor, nossos professores Celso Machado da Costa e Letícia Guimarães, em parceria com o professor Paulo Henriquiotti. Bom, então fazendo uma apresentação. Quem é o piru-piru? O piru-piru é essa ave, ela é uma ave, digamos, é um primo próximo filogeneticamente do quero-quero. Ele é uma ave que ocorre na América inteira, desde os Estados Unidos até o sul da Argentina e do Chile, tanto do lado do Oceano Pacífico quanto do Oceano Atlântico. Mas a maior população de piru-pirus que existe no mundo o piru-piru americano, se concentra na zona costeira do Rio Grande do Sul. Essa ave é uma ave muito interessante porque ela tem um bico muito rígido, então isso faz com que ela seja uma exímia caçadora de mariscos. Ela caça mariscos e consegue abrir os mariscos com o próprio bico. Outra característica interessante dela, e muito importante para o projeto, é, como eu já disse, ela é prima do quero-quero. Então, se vocês conhecem quero-quero, né, aquela ave que é muito conhecida por colocar ninhos e identificar os ovos em campos de futebol, campos planos de futebol, gramas, né? O piru-piru ele compartilha essa nidificação, essa choca de ovos, só que ao invés de ser em gramados, nas dunas das areias. Sabendo disso, então, entendendo como funciona a nidificação do piru-piru, ela consiste basicamente da postura dos ovos, do pássaro, em pequenas depressões nas dunas da areia, que também acontece no pé das dunas e mais perto do mar, mas via de regra acontece no ponto mais alto das dunas. Eu nem preciso dizer que isso faz com que os ovos fiquem bem protegidos e suscetíveis a qualquer tipo de dano ou até perda dos ovos, né? Sabendo dessa problemática envolvendo o processo de incubação da espécie, o professor Paulo Henriquiotti, da Universidade Litoral Norte, em Osório, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a qual eu faço parte, sou estudante de engenharia de computação lá, ele entrou em contato com nós, da unidade de Guaíba, de engenharia de computação, e solicitou alguma solução que conseguisse fazer com que a temperatura presente nos ninhos do piru-piru fosse monitorada ao longo dos dias. A temperatura dos ninhos é um dado importante para os biólogos da unidade de Osório, para eles entenderem como isso influencia no processo de choque e incubação desses ovos. Então a proposta inicial foi o seguinte: utilizar um sistema IoT que se baseia em 4 pilares. Um sensor de temperatura, que envia os dados para um microcontrolador, o ESP32 foi escolhido. O ESP32 vai juntar os dados de temperatura junto com o data e hora e enviar para um banco de dados, nesse caso a gente usou um Firebase. Quando ocorre o envio de dados para o Firebase, esses dados são disponibilizados no website para consulta dos biólogos. 2 desses sistemas foram utilizados, foram produzidos 2 sistemas de trabalho. Um deles foi utilizado na Praia de Mostardas, litoral sul do Rio Grande do Sul, e outro na Praia de Torres, praias com 2 características diferentes de temperatura ao longo do dia, vento e tudo mais, que podem influenciar a temperatura dos ninhos. Olhando o sistema de uma visão mais de cima, aquela ali é uma imagem do protótipo do sistema de trabalho. A gente tem esse fluxograma que basicamente explica como funciona o uso por parte dos biólogos. O sistema em si, a proposta de solução que nós criamos na engenharia de computação, foi basicamente uma caixa, uma case, que contém um sistema IoT e uma bateria que é recarregável. Essa caixa, então, o
biólogo vai ligar a caixa e vai enterrar ela mais ou menos 1 metro, 1,5 metro do ninho do piru-piru. Então, ele vai literalmente abrir um buraco na areia, enterrar e puxar um fio com o termômetro até o ninho. Então, no fluxo do sistema, no firmware da ESP, vai iniciar um timer de contagem para contar o tempo, e vai ser esse dado de tempo que a gente vai usar para agrupar com dados de temperatura para enviar para a Firebase. E o sensor vai ficar, o sensor de temperatura, que é separado da ESP, vai ficar fazendo as coletas de temperatura. Uma vez feita uma coleta, a ESP32 vai interpretar o sinal do sensor, vai calcular a temperatura em graus Celsius e vai agrupar a temperatura com data e hora e guardar em um arquivo na flash, um objeto JSON, na flash da ESP. Uma vez que todas as coletas que são definidas em 100 coletas, por exemplo, forem coletadas, a ESP vai tentar se conectar no Wi-Fi por um número X de segundos, talvez 5 segundos, por exemplo. Se ela conseguir se conectar, ela vai enviar todos os dados que tem salvo na flash, todos os objetos de dados, para o Firebase, portanto disponibilizar eles na interface web. Se ela não conseguir conectar no Wi-Fi, entende-se que a caixa ainda está enterrada. Então, ela vai fazer outra coleta e ficar nesse fluxo até que a caixa seja retirada do local de coleta e levada para um lugar que tenha Wi-Fi para ser conectado. Aprofundando cada um dos pilares agora do sistema, a gente tem o sensor de temperatura. O sensor de temperatura foi basicamente constituído em cima de um CI 555 estável. O CI é um circuito integrado, o CI 555 é um circuito integrado que, quando configurado em modo estável, é um temporizador e oscilador, quando configurado em modo estável, ele tem a onda de saída no pino 3, uma onda quadrada, ou seja, uma onda digital. Que define o 555 como um circuito estável é aqueles dois resistores ali com aquele capacitor. Então, uma vez que a gente tem uma onda de saída quadrada, é interessante a gente conseguir modular essa onda baseada na temperatura do ninho. Então a gente tem esse termistor aqui, circulado em vermelho, que está com um divisor de tensão com aquele outro resistor, é um termistor NTC. E nesse divisor de tensão, no caso desse cara, ele vem da caixa que está enterrada e vai lá no ninho, fica lá no ninho, e ele, como ele é um NTC, ele tem a resistência variável à temperatura a qual ele está submetido. Então, isso faz com que a tensão desse divisor de tensão que entra na pina de controle vai alterar o dead cycle dessa onda quadrada. O dead cycle eu vou explicar o que é, mas esse circuito faz com que a onda de saída que a gente tem nesse 555 é diretamente proporcional à temperatura a qual esse termistor está sendo submetido lá no ninho. Então, com esse circuito a gente consegue modularizar o sinal e fazer com que exista um sinal digital que está entrando na ESP que já seja diretamente proporcional à temperatura. Outra coisa notável sobre esse circuito é esse transistor aqui, que vai no pino 4 de reset, do 555. Esse transistor está sendo também controlado pela ESP, ele foi colocado ali a fins de limitar o consumo de energia da ESP. Isso faz com que, o consumo de energia do circuito, perdão. Isso faz com que esse circuito só seja ligado quando o firmware do microcontrolador ordenar. Bom, uma vez que eu tenho essa onda quadrada que foi gerada pelo sensor, eu preciso interpretar ela de algum jeito. Ela é só uma onda quadrada, é só uma variação de sinal de tensão. Eu coloco essa onda quadrada, então, num pino digital da ESP. A gente usou na prototipagem uma ESP da TVU, da Deutsche. Essa onda quadrada ela entra então, no pino digital, e a onda quadrada ela é constituída por um sinal de alta de tensão, por exemplo, 3.3 volts, e um sinal de baixo de 0 volts. O dead cycle que eu tinha comentado, que é o que aquele termistor vai alterar, é justamente a razão entre o tempo de alto, ou seja, o tempo maior que 0 volts da onda, e o tempo de baixo, ou seja, o tempo de 0 volts da onda. Essa razão, ou seja, a diferença dos tempos, ela é mudada por aquele termistor, e a gente consegue, através desse fluxograma, criar um número de temperatura correspondente àquele termistor que está sendo submetido. Então, nesse fluxograma, o sensor vai gerar a onda quadrada e a ESP vai ler o tempo de alto e o tempo de baixo da onda, algumas vezes. Então, vão ser lidos, por exemplo, 100 tempos de alto, 100 tempos de baixo. Esses dois valores vão ser divididos e vai ser calculada uma média de dead cycle. Essa média de dead cycle ela vai ser usada numa fórmula, uma função que nós criamos no laboratório, utilizando já esse sistema com um termômetro físico real analisando a temperatura. Como qualquer função matemática, é imputado um valor e é saído do outro. Então a gente imputa um valor de dead cycle e a gente recebe um valor de temperatura em graus Celsius. Uma vez que a gente tenha calculado esse valor de graus Celsius, a gente agrupa esses dados com data e hora e, então, guarda esses dados em um objeto, em arquivo, na flash da ESP, dessa estrutura. Vai ter um objeto com ID, com data, hora e temperatura.
Como eu expliquei no programa anterior, muitos desses objetos são salvos no arquivo até que a ESP consiga se conectar, até que o sistema consiga se conectar no Wi-Fi e enviar todos de uma vez só para o Firebase. Então, quando ele subir no Firebase, o Firebase a gente está usando no SQL no relacional, então o objeto vai subir com o ID, um identificador único, e uma chave estrangeira para a identificação dos dados. Uma coisa que é válida apontar aqui também, a gente decidiu guardar os dados na memória flash, porque como o sistema vai estar enterrado, é muito difícil de prever caso... Bom, ele vai estar sendo usado em campo, né? Então ele pode parar de funcionar, e uma vez que ele para de funcionar, caso esteja na memória RAM da ESP, por exemplo, os dados vão ser perdidos. Estando na flash, a gente consegue manter esses dados mesmo com algum problema. Bom, uma vez que os dados tenham sido subidos, todos aqueles objetos tenham subido para o Firebase, a gente consegue disponibilizar esses dados numa plataforma bem simples web para a consulta dos biólogos. É uma plataforma simples, não utilizou nenhum tipo de framework, biblioteca front-end. Está só sendo programado em HTML, CSS e JavaScript. Então, um fluxo é bem simples, tem uma home inicial em que o biólogo vai escolher qual das duas estações de trabalho ele vai consultar, da praia de Mostardas ou da praia de Torres. Uma vez escolhida a praia, então vão ser exibidos todos os dados. É basicamente isso. Esses dados, então, ele vai usar na pesquisa dele, porque ele achar relevante. Um dos desafios que a gente teve, muito grande ao desenvolver o projeto, foi o consumo de energia. A gente perdeu inúmeras baterias fazendo o projeto, então, até chegar num ponto em que a gente tinha uma economia de energia e medidas de otimização de consumo de energia úteis, foi um problema bem grande. Alguns dos desafios que a gente teve foram justamente a conexão no Wi-Fi, né? Como vamos mostrar no próximo slide. Aqui. A gente teve falhas de conexão Wi-Fi, então várias tentativas de conexão do Wi-Fi por parte da ESP faziam com que o gasto de energia era muito excessivo. Como a ESP é um microcontrolador dual core, quando ele usa o Wi-Fi, ele basicamente reserva um núcleo inteiro só para conexão do Wi-Fi. Então isso gastou muita bateria e no firmware reduzir a tentativa de conexões da ESP enquanto enterrada fez com que a gente conseguisse economizar bastante energia. Outras implementações que a gente implementou, evidentemente, foi o Light Sleep, que é um recurso da ESP que faz com que alguns componentes internos dela durmam, ou seja, param de funcionar até que sejam acordados. Isso também economiza muito a bateria dela. Ela desliga LEDs ou outros reguladores de função que ela não precisa usar. A gente poderia ter usado o Deep Sleep, poderia não usamos por causa que o Deep Sleep ele desliga a flash, então a gente perderia todos os dados. O Light Sleep foi a melhor opção para economizar energia com a ESP nesse caso. A gente também tem um carregador que faz com que o biólogo só funcione como um carregador solar, o biólogo só vai ligar na tomada e carregar a bateria do sistema, então não precisa se preocupar com a troca de bateria ou dar curto em alguma coisa. O reset transform, que é aquele transistor que eu tinha explicado anteriormente, circular em verde, e, evidentemente, como eu já disse, a limitação da conexão Wi-Fi. Outros problemas que a gente enfrentou, então, também teve falhas no envio de dados ao Firebase. Quando o sistema se conecta ao Wi-Fi e tenta enviar todos os dados, nos primeiros testes a gente viu que os dados, como eles eram enviados de maneira muito rápida pela ESP, acabava tendo um acavalamento de dados, a gente perdia muitos desses dados. Então, foi necessário um estudo e a gente conseguiu que eram necessários alguns delays, algumas partes específicas dos núcleos do firmware, para a gente conseguir enviar todos os dados com segurança para não perder nenhum, porque cada dado é precioso. O descarregamento das baterias, então, se a gente conseguir contornar com um carregador, né? Então a gente limita a bateria a descarregar até uma certa tensão, para que ela consiga ser recarregada depois pelo biólogo. E o consumo excessivo de energia, que eu já expliquei como que a gente conseguiu contornar esse problema. Bom, trabalhos futuros, então. A gente conseguiu, com sensores de temperatura, que tem uma precisão boa e de até mais ou menos 1 grau para cima e para baixo, segundo o biólogo, é uma precisão justa para a proposta do projeto. Uma vez que esses dados eles estão no Firebase, a gente e os dados estão lá e eles estão corretos, como a gente já testou, as melhorias futuras elas se concentram basicamente na melhora da interface para o uso do biólogo. Então, como eu disse, a gente pode talvez implementar melhorias no front-end, utilizando um framework, uma biblioteca como o React ou Angular, e implementar mais features de consulta, para que o biólogo consiga fazer todas as consultas direto na plataforma web. Então, filtro de busca, visualização de gráficos, estatísticas personalizadas, melhor no design, evidentemente, foi muito simples. E é basicamente isso. Fora essas melhorias na interface gráfica, a gente pode melhorar as técnicas de otimização do consumo de energia. Então, estudar mais e melhorar essa capacidade do sistema de ter uma otimização de energia melhor também é uma ótima ideia. Uma vez que a parte do estudo do nosso projeto que envolveu no que diz respeito
ao mudança de consumo de energia, ela foi, digamos, um pouco ligeira, por causa que a gente estava correndo pouco tempo, por conta do período de procriação do piru-piru. A gente não podia falar para ele esperar para o período de procriação. Então a gente teve primeiro que correr muito tempo no desenvolvimento do projeto. E uma última melhoria que também vai ser muito relevante para o projeto, como hoje ele está sendo utilizado em forma de protótipo, a gente pode desenvolver uma PCB com componentes SMD já impressos em uma fábrica especializada para diminuir o tamanho e reduzir a capacidade de problemas do projeto evidentemente. Esse projeto ele foi desenvolvido inteiramente na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da unidade de Guaíba, em parceria com a unidade de Osório, e foi apoiado pela Software House Rock School. Muito obrigado e bom evento a todo mundo. Valeu, obrigado. Boa apresentação. Pessoal, vocês têm alguma pergunta ao nosso apresentador? Sim. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Vocês viram alguma questão de monitorar a quantidade de reescritas que vocês fazem na memória flash, né? Está usando ela para não acabar inutilizando ela no tempo da vida útil da memória flash? Então, o limitador, né, dos dados que são escritos na memória flash, na verdade, não está nem sendo feito via Firão, porque o projeto ele está sendo usado hoje com o intuito de ser usado de 5 a 7 dias. Com um delay de dados, por exemplo, a gente decide fazer uma coleta de dados a cada meia hora, não tem como encher a flash, não tem como, digamos, sobrecarregar a flash de dados nesse tempo de 5, 7 dias de coletas. Até porque, se passar desse tempo, o sistema vai desligar, a bateria evidentemente vai acabar e o sistema vai ter que ser religado para enviar todos esses dados que ainda estão na flash para a Firebase, né? Então, a gente não tem essa preocupação ainda muito por causa da proposta do sistema. Ele não precisa ficar meses coletando dados, a gente não vai ter a preocupação de sobrelotar a flash com dados ao longo do tempo. A flash test é bem grande, então a gente acabou não tendo essa preocupação, né? Ela não tem uma restrição de tamanho em bytes, tal como a segunda da Arduino tem relativamente elevado, né? Mas então acho que é isso, a gente não teve essa preocupação justamente porque não tem como mexer com a quantidade de dados que a gente coleta. Não são muitos, né? Digamos, 2 dados por hora, não é muita coisa. E também não é relevante para os biólogos ter um dado de temperatura a cada segundo, então não vai mudar tão rápido. Então é basicamente isso. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta, assim, que eu fiquei... Os dois equipamentos, eles são idênticos, exatamente iguais? Sim. O tamanho dos cabos são exatamente iguais? Sim. Porque o cabo que leva para o resistor da ponta, ele pode influenciar na resistência, né? Sim. Sim, né? Mas eles são, a primitiva foi fazer idêntico. Idêntico para poder calibrar e não ter diferença por causa da resistência do fio, né? Sim, sim. A diferença de resistência em relação ao tamanho do fio, assim, se mudar 2 centímetros, ela é meio que irrelevante para o circuito de temperatura. Porque como ele está sendo colocado no divisor de tensão com aquele outro resistor, ele não é como se a gente estivesse usando aquela tensão direto no analógico da ESP. Então, como digamos, o ADC ele é feito a parte do firmware, então digamos, a modelagem do sinal já é feita de maneira externa, né? Então isso faz com que a gente não precise prestar tanto atenção assim nos ruídos, digamos. Nos ruídos, não, perfeito. Externalizar a modelagem do sinal ajudou bastante em várias áreas. Sem dizer na resolução, né, da bytes do sinal. Ótimo, perfeito. Então tá, pessoal, valeu, parabéns. Muito obrigado. Dando continuidade, pessoal, então agora a gente vai conseguir.